Foi numa fábrica com algumas características igual a desta, atrás de nós, que se deu o maior marco da trajetória na luta pelos direitos das mulheres. Um incêndio numa fábrica têxtil que matou cerca de 130 operárias carbonizadas em Nova York, Estados Unidos da América, em 1911. Sem dúvidas que este e vários outros eventos foram importantes para aumentar as reivindicações das mulheres por melhores condições de trabalho, pela redução das jornadas de trabalho que chegavam até 15 horas, pelo fim do trabalho infantil, pelas melhores condições salariais e foi também por causa disso que surgiu o 8 de março. E o programa de hoje é em comemoração ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nosso dia. Sei que não te incomodas, Cornélio. Não, e como sugeriste, vamos falar hoje sobre um tema muito antigo, mas que vive até hoje, a discriminação salarial. Olá, bem-vindos ao Asas. Como disse o Cornélio, vamos falar da discriminação salarial, que acontece quando as pessoas têm as mesmas habilitações, a mesma experiência, fazem trabalhos semelhantes, mas são pagos de formas diferentes. Isso porque um é homem e a outra é mulher. Vina, isso acontece não só no nosso país, como também em países desenvolvidos. Imagino que isso cria dúvida sobre quem recebe mais, entre homens e mulheres. E a resposta é... para deixar até o finalzinho do programa. Por agora, vamos ouvir as pessoas para perceber em que passo está a luta pela discriminação salarial. Ouvir as pessoas para saber quem deve receber mais, entre homens e mulheres. Entre homens e mulheres, quem deve receber mais? Tem que haver o mesmo salário mesmo. Mulher. É o homem. Não quero entrar nesse comentário. O salário deve ser igual. Homens. Ambos. Mulheres. Ambos. Para algumas pessoas é a mulher e para outras é o homem. Mas há quem entenda que homens e mulheres devem ter o mesmo salário. E esta última resposta, Cornélio, é um bom sinal. Sem dúvidas que é. E é prova de que a luta está a ter impactos desde a base. Mas há muito mais por se fazer, Vina. Pois é. E se não me engano, esta foi uma das perguntas que fizeste a Graça Sam numa conversa que tiveste. E seria interessante acompanhar. Vamos? Vamos! Olá! No nosso espaço de conversa de hoje temos Graça Sambo. Olá, Graça. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Etelvina. É um prazer. Graça, por que esta luta constante pelos direitos das mulheres? Por várias razões, mas a principal razão é porque a mulher sente a necessidade de ter que conquistar o seu espaço, de ter que usufruir o que são os seus direitos, de ter que ser uma cidadã plena e conviver com os outros membros da sociedade, sejam homens, sejam toda a diversidade que faz parte deste planeta, incluindo a natureza. Então, em algum momento, as mulheres sentem que há alguma coisa que não está a ser considerado, que não está a ser valorizado, que a sua voz não está sendo ouvida, que as oportunidades não estão sendo disponíveis para todas em igualdade. E isso é que tem movido a que haja iniciativas que fazem com que as pessoas se juntem e procurem construir alternativas que vão necessariamente conduzi-las àquilo que elas almejam, que é a liberdade, que é a justiça, que é um mundo de paz. Hoje é tão importante falar da paz. E quando falamos de igualdade, é igualdade em todas as esferas da vida. Não é só igualdade no local de trabalho, igualdade nas relações sociais, é em tudo que envolve a vida humana e a vida neste planeta em que nós nos encontramos. Graça, falando de voz, vamos até a rua para perceber o que as pessoas pensam. Podemos acompanhar esta pequena nota de reportagem? Ok. Vamos à reportagem. Este é um fato. A mulher sempre trabalhou. Na era medieval, isso significava preparar refeições, entre outras tarefas. Salário? Não. Nos tempos, a mulher não tinha direito de trabalhar. Não saía de casa para trabalhar.
E quando começa, pelo menos aos olhos do mundo, 1301 a 1601, falo em más condições, e tudo era considerado de autor fantasma. Salário precário. Antigamente era o homem que decidia. Decidia, mas não agradava a mulher. A insatisfação crescia e entre 1701 a 1800, por exemplo, Olympe Gouget propôs a Declaração dos Direitos Femininos como complemento à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Resultado? Foi morta por guilhotina, acusada de deixar de lado os benefícios do seu gênero e tentar ser homem. Mas ela não foi a única. Antes dela, muitas mulheres com conhecimentos científicos foram mortas acusadas de bruxaria, para além das 130 mulheres que morreram carbonizadas numa fábrica têxtil quando exigiam melhores condições de trabalho. A pressão continuou e entre 1801 a 1900 ela foi autorizada a trabalhar, mas só no cuidado, por exemplo, servindo comida. Salário muito inferior ao do homem. Somos três aqui, não é? Se eu ir numa escola e dar aulas, enquanto está o mano aí à frente, recebia mais que mim. A justificação para essa discriminação salarial era que não havia necessidade de mulheres ganharem mais, porque elas tinham quem as sustentasse. No caso, os próprios homens. Por cá, e talvez por lá também, a justificação para a mulher negra era outra. Diziam que nós temos produtos da machamba. Nós estamos a depender daquilo que nós produzimos na machamba. O dinheiro era só para comprar sabão, óleo e açúcar. Elas não desistiram da luta e em 1848 realizou-se a primeira Convenção dos Direitos da Mulher em Nova York. E mais, as conquistas passaram também pelas leis, com a redução da jornada de trabalho, pela declaração do ano 1975 como o Ano Internacional da Mulher, entre outras conquistas. Para celebrar estas e outras conquistas e chamar a atenção de todos para a luta pelos direitos das mulheres e igualdade de gênero, foi criado o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Em relação a esse dia, eu sinto-me feliz. Eu me sinto bem. É uma data muito especial para nós as mulheres. Eu me sinto feliz a data de 8 de março. Felicidade que dura, como se diz em gíria, até a página 2, porque apesar das melhorias, Melhorou, né, de lá para cá, porque temos tido muitas mulheres agora na educação. Antigamente as mulheres estavam lá para ficar mais em casa. Agora depende de coisas já, de aumentar os conhecimentos. no país e no mundo, os desafios de ontem persistem até hoje. Eu, como mulher, no país onde eu me encontro, ainda não sinto que a mulher tenha campos em várias áreas. Porque em muitas áreas a mulher continua sem gozar seus direitos. Ainda estão por conquistar esses direitos. Não são todas que estão num nível assim muito desejável. Por isso o espírito revolucionário continua lá, vivo, Não deve haver a discriminação. salarial, de gênero ou de qualquer outro tipo. Elas não podem fazer no sentido de uma competição, né? Porque no passado era somente homens, mas agora há esse espaço, né, de igualdade de gênero. Para atingirmos a igualdade para todos, ainda há muito que se fazer e enquanto lá não chegamos, fazemos da felicitação dela a nossa. Parabéns, mulher, e vamos à frente que conseguiremos chegar ao topo. De volta ao nosso espaço de conversa. Então, Graça, depois de termos acompanhado esta nota de reportagem, podemos perceber que falou-se muito da desigualdade salarial. Isto ainda existe e ainda se faz sentir no nosso país? Nós justificamos ou procuramos compreender as desigualdades que se encontram no campo salarial
olhando para aquilo que é a própria dinâmica da vida no modelo de economia que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade desigual, com um padrão de economia desigual, e quando nós falamos da desigualdade no campo da economia, estamos a falar em todas as esferas, no campo político, no campo social, mas essencialmente o que diz respeito ao modelo econômico que o mundo adotou é um modelo baseado na concentração da riqueza. Então as relações de poder se manifestam no local de trabalho, mas se manifestam na esfera da vida social cotidiana. Alguém quer dominar, alguém quer ter mais poder, e a forma de ter poder numa sociedade meramente capitalista, numa sociedade construída a partir de uma perspectiva de acumulação, é que eu tenho que ter mais dinheiro para eu poder justificar o meu poder e a minha capacidade de oprimir, de dominar, de controlar e de exercer a subjugo em relação aos outros. Então, a sociedade patriarcal, quando nós usamos essa perspectiva de sociedade patriarcal, onde a figura do patriarca, que é o homem, é quem manda, então a sociedade reconhece que para ele ter valor precisa ganhar mais. Então é um ato já inconsciente, porque é um processo histórico que foi construído assim. As pessoas acham legítimo, às vezes nem conseguem perceber o tamanho de desigualdade que estão a construir e o mal que isso faz para a sociedade. Porque vamos olhar, por exemplo, para as esferas da organização do trabalho. Onde é que as mulheres estão maioritariamente? Nas áreas do cuidado, no trabalho que nós consideramos trabalho do cuidado. O trabalho do cuidado é tão importante porque é o que sustenta a economia, não é? O cuidar das crianças, o cuidar do processo da maternidade, o cuidar da educação, o cuidar da saúde, o cuidar do bem-estar da sociedade. Para que alguém acorde e possa ir cumprir com as suas obrigações, há uma estrutura toda ela de cuidado. Se nós olharmos o que aconteceu neste contexto do Covid a nível do mundo, o que é que não parou? É o serviço do cuidado. E quem é que faz esse serviço do cuidado? São as mulheres. Mas mesmo nessas esferas onde as mulheres estão em grande massa, quem é que ocupa sempre o lugar de destaque? São os homens, porque sempre se considera que eles é que têm o poder para chefiar, eles é que têm o poder para poder mandar, eles é que têm a autoridade para fazer a máquina funcionar. Então, a sociedade é estratificada a partir da questão da relação de poder. A gente reconhece, ou a sociedade constrói a perspectiva de que o homem é que tem capacidade de exercer poder. A mulher é fraquinha, então não vale a pena dar poder. E como o poder é materialista e o materialismo está associado à questão do poder financeiro, então a estratificação das relações de trabalho está medida pelo salário. Então, que implicações esta desigualdade traz na vida da mulher e que saídas, que caminhos podemos trilhar para mudar este cenário? Quando a sociedade é construída do jeito que acabamos de falar, a mulher vive no medo, vive na insegurança, vive na incerteza e vive sem a coragem necessária para ousar, ok? Fica sufocada. Então, a maior consequência disso é adoecimento e morte. Então, há muita coisa que nós precisamos fazer. E no contexto de pensar o 8 de março, porque muitas das lutas do 8 de março estiveram voltadas à questão de pensar a igualdade, a questão salarial, a questão de poder participar em espaço público em pé de igualdade, eu acho que nós precisamos olhar para as perspectivas primeiro de uma educação que realmente forma as pessoas. A educação precisa dar habilidades para as mulheres. A mulher tem que ter habilidade para falar, tem que se reconhecer como sujeito capaz de exercer qualquer profissão. Essa autoestima de que a gente fala, e eu reconhecer que eu sou capaz. Mas essa luta não pode ser de uma. Essa luta não pode ser de duas. Essa luta tem que ser de todas nós. Mas por onde é que nós começamos? E como é que fazemos a luta massiva? Temos que começar de base. E a verdadeira luta não tem que começar do topo. Não é esperar que o presidente, o governo, eu acho que nós precisamos abraçar a causa onde você estiver, seja a inspiração para outra mulher que está ali. Crie consciência nos homens que são os parceiros, é o teu pai, é o teu irmão. Isso não é um assunto das mulheres, é assunto da sociedade. Aprenda a valorizar tudo, aprenda a valorizar a natureza, aprenda a valorizar o seu prato de comida pensando que quem está a fazer esse prato de comida, se você quer igualdade salarial, lembre-se que o prato de comida que você come é uma mulher que está a produzir, porque a grande maioria da classe camponesa no nosso país
país e em muitos países onde a agricultura é a base, são mulheres. Temos que criar possibilidades para que elas possam ter mercado, acesso ao mercado para pôr os seus produtos e que o preço seja justo. E quando falamos do local de trabalho, temos que querer ter leis que protegem ou que defendem, que garantem, não é proteger, mas que garantem o exercício de direitos. E tendo as leis, torná-las efetivas. Fazer políticas públicas que realmente cheguem às pessoas. Essa é a responsabilidade do governo. Mas enquanto o governo tem que fazer essa parte, nós no cotidiano temos que nos preocupar com a educação, com o exemplo que damos, com o encorajamento acima de tudo. Tu és capaz, vai, vem comigo, eu te dou a mão, vamos fazer juntas isto. É assim como nós podemos fazer a diferença. Valorizar e reconhecer o trabalho da mulher é um dos primeiros passos para quebrar esta desigualdade. Graça, muito obrigada por estes minutos de conversa. Foi um prazer muito grande e vou reforçar aqui no final dizer o trabalho do cuidado é um trabalho que tem muito valor, então a sociedade realmente precisa valorizar e era isso que estava já a dizer no final. Sem esse trabalho, a sociedade não vai subsistir. Nós ficamos por aqui e seguimos para as próximas rubricas. Até lá! Antes de qualquer comentário, Cornélio, porque eu sei que tens alguns, vamos a uma breve pausa e voltamos já. Estamos de volta ao Asas e, antes do intervalo, conversamos com Graça Samo e ela disse, entre várias coisas, que não se pode falar de discriminação salarial sem ter em conta a relação de poder na sociedade. Pois é, Vina, mas ela também falou da necessidade da mulher formar-se e criar competência nessa área, na necessidade de se combater o assédio e de se evitar colocar a mulher num lugar onde ela não possa realizar-se com pretexto de proteção, entre outras coisas. Foi uma conversa realmente rica. Mas como é que as pessoas olham para esta luta pela não discriminação salarial? Deixo esta viagem... Nem vou dizer para onde foste. É surpresa. Seguimos a ferrovia e ela nos levou a um distrito muito interessante e é onde nós compreendemos, afinal, como é que as pessoas desse distrito pensam sobre diferenciação salarial. Sabe qual é o distrito? Muamba. Neste distrito da província de Maputo, vivem perto de 60 mil pessoas, distribuídas nos pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados. Aqui, neste pedaço de terra, conversamos com alguns dos seus habitantes para conhecer a percepção deles sobre quem recebe mais entre homens e mulheres. Quando a minha irmã trabalhava, o meu cunhado também trabalhava, o meu cunhado recebia valor alto. Um pouco mais alto? Sim. Também a minha irmã, acho que estava a seguir também o meu cunhado a receber. Né? Eram valores sim, próximos? Sim, sim. Ok. E dali minha irmã começou a trabalhar. O primeiro mês ela recebeu. Começaram a discutir ali em casa, né? Sim. Por causa do salário? Sim, sim. Okay. O que aconteceu no segundo mês, no terceiro mês? No segundo mês ela recebeu, guardou o valor. Sim. No terceiro mês também ela recebeu, quis comprar o telefone, um telefone muito caro. Sim. E o que aconteceu? O que aconteceu depois de comprar o telefone? Quando o meu cunhado chegava do serviço, ele às vezes não encontrava nada em casa. Quando perguntava por que não cozinhou, ele dizia por que não pega as panelas e ir cozinhar sozinho. O que Nuro Ramos acaba de explicar é uma das razões que o fazem entender por que é que a mulher recebe menos que o homem. Quando um homem faz praticamente o mesmo trabalho que uma mulher, sim, quem é que normalmente recebe mais? É o homem. Ramos não é o único com este entendimento. O homem que recebe mais. O homem. Homens. Assumo o lado do homem. Os números também. E isso não é só aqui em Muamba.
Em quase todo o mundo, as mulheres continuam a receber salários inferiores ao dos homens, mesmo desempenhando as mesmas funções, tendo as mesmas habilidades e tendo as mesmas competências. Mas por que será que a mulher recebe menos e os homens mais? Para custarem melhor as despesas de casa. Porque o homem é o cabeçalho da casa. Porque o homem é mais trabalhador e ele desenvolve a casa. Quando a mulher recebe mais do que o homem, ela na realidade complica-se e já não respeita o marido. O marido é o responsável pelas despesas, diz Enoch, que justifica a discriminação salarial com questões tradicionais. O homem deve se responsabilizar por todas as despesas da sua casa, mas não só. Deverá também se responsabilizar pelas despesas femininas da sua esposa, mesmo que esta trabalhe e mesmo que tenha um salário suficiente para satisfazer as suas despesas. A mulher, por tradição, sempre quer que o marido se responsabilize pelas suas despesas femininas. Bem, há quem pensa diferente. Eu penso que aí é uma discriminação. E por quê? Porque às vezes, se calhar, a mulher faz um trabalho que um enorme trabalho que se calhar um homem nem faz. Por isso, quando o trabalho é o mesmo, o salário deve ser o mesmo. Quando não é, as consequências são várias. Isso vai fazer com que as mulheres não apostem mais no emprego. Se você não ganha igual ao outro, onde está fazendo o mesmo trabalho, o mesmo tempo de trabalho também com a mesma pessoa e ganham diferente, então haverá desmotivação. E isso também vai repercutir naquilo que é a tua vida social ou a tua vida familiar. Tu carregas desaforo para casa. Mas isso não acontece quando não há discriminação salarial e pode ajudar a reduzir a dependência financeira das mulheres, tornar as mulheres menos vulneráveis, aumentar a capacidade das empresas de atrair e reter melhores pessoas, criar um melhor ambiente de trabalho, entre outros benefícios. Em Moamba, as lutas do Dia Internacional da Mulher continuam a ser muito importantes, tal como são em várias outras partes do país. O bom é que as pessoas percebem a importância dessa luta. Sim, as pessoas entendem que se os dois fazem os mesmos trabalhos e têm as mesmas qualificações, devem ter os mesmos salários. Parece-me que é uma boa hora, Cornélio, para responder aquela pergunta lá do início. Também me parece, Vina. Quer saber quem recebe mais entre homens e mulheres? Veja a seguir. Quem recebe mais entre homens e mulheres? A resposta é a mesma desde que a mulher entrou no mercado de trabalho. São os homens. O Fórum Econômico Mundial estima no Global Gender Gap Reports 2021 que o fosso de desigualdade de género quando se trata de analisar os valores dos salários a nível global é de 68%, o que quer dizer que os homens recebem muito mais pelo mesmo trabalho feito pela mulher. Isto é uma questão histórica, não só a nível nacional, como em Moçambique, como em vários países do mundo. Foi feito um estudo há tempos atrás, a nível da União Europeia, dos empregos disponíveis no mercado na União Europeia, 34% somente acabam sendo ocupados por mulheres. Isto é, já se vê que há uma tendência de, embora as mulheres estejam em maior número, acabam tendo menor hipótese de emprego. O país com menos diferença salarial entre homens e mulheres é a Islândia. Moçambique está na posição 32 dos 150 países analisados. Em nenhum dos países analisados pelo Fórum Econômico Mundial se conseguiu atingir a igualdade de salários para homens e mulheres. Mas as desigualdades tendem a reduzir. Começa a haver uma tendência a mudar. Começamos a ver agências de emprego ou empresas mesmo que contratam de forma direta a dar prioridade ao género. E isto acontece mais em áreas técnicas, porque historicamente as mulheres não tinham uma tendência a fazer cursos de engenharia. E hoje em dia as empresas, para poder ter um balanço de género, acabam dando oportunidade a mulheres que possam ter feito formações nas áreas técnicas, na área de engenharias,
que são, de alguma forma, um número muito reduzido também. Menos remuneração por funções semelhantes, mais mulheres em funções com salários mais baixos e pouca representação de mulheres em cargos de chefia e na política estão entre as várias razões que agravam o fosso salarial entre gêneros. Assim, mas como temos estado a dizer, há muito trabalho pela frente. E por falar em seguir em frente, nós não vamos seguir porque por hoje é tudo. Pode ver e rever os nossos voos do Asas nas nossas páginas no Facebook, Instagram e YouTube. Voltamos daqui a 7 dias. Até lá, fique bem.